Olá, meus irmãos, a graça e paz. Daremos início à nossa celebração de culto, que em função do decreto municipal e estadual será celebrado de forma online, hoje, dia 21, e no próximo domingo, dia 28, às 18 horas. Curtam e compartilhem as nossas redes sociais para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Sejam todos bem-vindos. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou.
Tão perto estás, Senhor, movendo ao meu redor. Nem sempre posso ver, mas eu sei que posso crer. A cada amanhecer, sempre a me proteger. A ti vou confiar minha vida e descansar. Quanto amor senti ao me chegar a ti. É tão profundo que me surpreende. A cada amanhecer, sempre a me proteger. A ti vou confiar minha vida e descansar. Quanto amor senti ao me chegar a ti. É tão profundo que me surpreende. Ao me achegar a ti, tão profundo que me surpreende. Imenso, profundo é o teu grande amor por mim. Imenso, profundo
Olá, meus queridos. Que a graça e a paz de Jesus seja com cada um dos irmãos, aí onde você estiver, mesmo em tempos estranhos, tempos difíceis de se caminhar. Eu espero que você reserve um tempo na sua agenda para que você possa alimentar-se espiritualmente. E a ideia do culto online é tentar levar o alimento espiritual aos irmãos, aonde eles estiverem. Portanto, reserve esse tempo na sua agenda. Não deixe que essa pandemia faça com que você perca a sede e a vontade de ouvir a voz de Deus e se relacionar com o Senhor. Alguém já disse, uma autoridade do nosso país, nessa semana que se passou, ele disse que nós vivemos tempos difíceis, estranhos. E nesses dias difíceis e estranhos, as Escrituras, como sempre, não nos deixam na mão. Ela oferece recursos, subsídios, para que a gente viva dias difíceis dentro da vontade de Deus. Para isso, eu gostaria de lidar com os irmãos nesse nosso encontro, em Hebreus capítulo 13. A gente já trilhou bastante Hebreus 11, um pouco de Hebreus 12, mas nas considerações finais de Hebreus capítulo 13, o autor do livro aos Hebreus, ele oferece na sua conclusão dessa carta algumas orientações àqueles irmãos que estavam vivendo dias difíceis. Por exemplo, existia uma pressão sobre os cristãos para que eles voltassem às práticas judaizantes. E naquela época, se alguns cristãos, confesso cristãos, voltassem às práticas judaizantes, possivelmente alguns deles voltariam, por exemplo, às suas antigas profissões, voltariam ao mercado de trabalho, porque o fato de confessar Cristo como Salvador fizeram com que perdessem a sua fonte de lucro, de ganho, de sustento pessoal. Portanto, parece que aqui, quando esse texto foi escrito, esses irmãos estão vivendo uma certa polarização entre os cristãos que advogavam que para ser cristão de verdade precisa voltar aos ritos judaizantes, e aqueles cristãos que entenderam o Evangelho, entenderam que Cristo era tudo. Assim como nossos dias, tinha uma polarização. E essa polarização, ela gerava apreensão naquelas pessoas. Não só apreensão, mas como nos dias de hoje, as pessoas estão confusas. Elas não sabem o que falar, onde ir, o que fazer, se colocam ou tiram diversos, algumas coisas que aparentemente a protegem. Alguém fala que máscara protege, outros falam que não protege, alguns dizem que faz isso, faz aquilo, e as pessoas estão confusas, estão perdidas. As autoridades não têm um discurso só, não é unificado, há uma briga, as pessoas estão confusas. E o texto de Hebreus é escrito nesse contexto também de confusão de informações. E como se fosse uma casa, o autor aos Hebreus, eu quero sugerir nessa noite que o autor aos Hebreus coloca 3 pilares dessa casa, para que a gente possa viver de maneira equilibrada e com saúde mental e espiritual, essa fase que nós vivemos de polarização, de apreensão e de confusão. Para isso, a primeira orientação que o autor aos Hebreus nos fornece está do verso 1 ao verso 3, onde ele diz, o primeiro versículo de Hebreus 13, 1, seja constante no amor fraternal. Essa palavra constante, usada pelo autor aos Hebreus, ela pode ser traduzida como sejam perseverantes, não desanimem,
essa ordem, ela tem a ideia de uma ordem militar, de alguém, de um superior dando ordem ao seu subalterno, do qual o subalterno não tinha a chance de pensar em desobedecer, porque isso traria consequências. Mas essa expressão, sejam perseverantes no amor fraternal, é uma junção de duas palavras gregas que significa: sejam perseverantes no amor entre irmãos que têm o mesmo pai. Esses irmãos estão distantes. Alguns deles vieram com práticas não tão agradáveis do judaísmo agora para a igreja. E o que o autor aos Hebreus está dizendo é que em tempos de tanta indiferença, os discípulos de Cristo Jesus, eles precisam professar com os seus lábios e na prática, com as suas mãos, com o seu coração, com o seu andar, aquilo que Hebreus está dizendo. A primeira sugestão, ordem que o autor aos Hebreus está dizendo é que nós precisamos perseverar no amor entre nós, irmãos em Cristo Jesus. Por quê? Porque o autor aos Hebreus está dizendo que nós temos o mesmo Pai. E nós deveríamos ter consciência da importância e da gravidade desse princípio. A igreja de Cristo Jesus é a igreja de pessoas de diversas etnias. Paulo disse que no corpo de Cristo não há judeus, não há gregos. Não existe diferença étnica. Não existe aquele que é mais valorizado porque é de determinada cultura, de determinado país. Não, não, não. A cruz de Cristo nos nivela. Portanto, o que ele está dizendo nessa cultura de ódio, de ruptura, de cancelamento que nós vivemos, não existe no corpo de Cristo a possibilidade de aceitar ou não aceitar uma pessoa em função da sua etnia. É isso que ele está dizendo. Porque ali naquela igreja se converteram não só judeus, se converteram pessoas de diversas etnias. Então, na igreja de Cristo Jesus, o que o autor dos Hebreus está dizendo é que não existe diferença étnica, não existe classismo, não existe aquele que é um pouco mais inteligente, ou na nossa concepção, um pouco mais bonitinho, ou vistoso, de acordo com os nossos padrões, ele é mais favorecido. O que o texto está dizendo é que quando isso acontece, a igreja está praticando princípios que não é do reino de Deus. E se não é do reino de Deus, é do reino das trevas. Portanto, a primeira ordem que o autor aos Hebreus nos oferece é que a gente precisa perseverar no amor de uns para com os outros, não para criar um ambiente gostoso na igreja. Não, não é só isso. Mas a razão é que nós somos filhos do mesmo Pai, e à mesa do Pai, o Pai trata todos iguais. E parece que o autor aos Hebreus, ele vai dar a prática do que é ser constante no amor fraternal. E a primeira expressão que ele vai usar, a partir do verso 2, ele vai dizer no verso 2, não se esqueçam da hospitalidade. É interessante que essa palavra hospitalidade, naquela época não tinha hotéis, naquela época você não alugava casas pela internet, você não tinha essas possibilidades que nós tínhamos hoje. Então as pessoas viajavam, e quando elas viajavam de cidade a outra cidade, elas dependiam da boa vontade dos outros para hospedá-las em casa. Lembra que em 3 João, quando o apóstolo está escrevendo a carta ao 3 João, ele chama a atenção de um líder na igreja que estava proibindo o povo de receber os irmãos em casa. Tanto é que o autor aos Hebreus vai dizer, não se esqueçam da hospitalidade, verso 2, foi praticando aqui, sem saber, alguns acolheram anjos. Possivelmente o autor aos Hebreus está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, Gideão, a Abraão, a Isaac, os patriarcas, que tiveram algumas dessas experiências. De vez em quando a gente observa que algumas pessoas contam histórias, por exemplo, como eu já ouvi,
eu estava em tal lugar, o pneu do meu carro furou e apareceu um anjo para me ajudar. Eu estava em tal lugar com determinada situação difícil e apareceu um anjo para me ajudar. Mas perceba no texto que ser constante no amor fraternal não é esperar alguém para me ajudar. O texto está dizendo que ser constante no amor fraternal, quando ele fala, pratiquem a hospitalidade, essa expressão hospitalidade significa amor pelo estranho. Filoxenia, daí vem a palavra xenofobia. O que é xenofobia? É quando as pessoas têm aversão ao estrangeiro e trata mal o estrangeiro, não recebe bem o estrangeiro. O que o texto está dizendo? Que a primeira marca prática, a praxis do amor fraternal é acolher aquele que é estranho, acolher aquele que é diferente. Perceba que o texto sugere aquilo que o mundo tem deformado e dito ser o certo. O que o texto insiste de novo é no conceito de corpo de Cristo. Ser perseverante no amor fraternal, porque nós temos o mesmo Pai. E a lógica disso é: ajude quem é diferente de você. O irmão ou irmã que pensa diferente naquilo que é periférico. Nós não podemos abrigar dentro da nossa casa pessoas que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Pessoas que dizem que Jesus não é Deus. Isso é coisa essencial. Mas o que o texto está nos ensinando é que a primeira marca de alguém que é perseverante no amor fraternal é que ele acolhe aquele que é diferente dele naquilo que é periférico. E Paulo e o texto aos Hebreus vai ilustrar, dando a segunda aplicação do que é ser perseverante no amor fraternal. A primeira delas é ser hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? É acolher aquele que é diferente. É engraçado que na nossa caminhada, no mundo que nós vivemos, nós escolhemos nas redes sociais aqueles que são nossos amigos. E de preferência pessoas que têm o perfil que nos agrada. Agora, quando o autor aos Hebreus diz que em tempos de ódio, indiferença, essa não é a regra bíblica. A regra bíblica abra para aquele que é diferente. A segunda aplicação que o autor aos Hebreus nos mostra está no verso 3. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles. Exemplo disso aqui, os prisioneiros, eles viviam de ofertas, de ajuda de terceiros. Tanto é que a carta de Paulo aos Filipenses, ela é escrita porque Paulo está agradecendo à igreja de Filipe, porque ela foi misericordiosa com ele e mandou Epafrodito levar oferta para ele enquanto ele estava preso. Então, existiam cristãos que estavam presos. E o que o autor aos Hebreus está dizendo é um certo tipo de empatia. Mas não é só uma empatia cognitiva. Por exemplo, eu vejo uma notícia e eu tenho a consciência de que pessoas estão necessitadas. Não é só uma empatia cognitiva, mas também não é só uma empatia emotiva. Eu sei que as pessoas estão passando necessidade, eu me emociono com aquilo e ponto. Não. No versículo 3 ele diz: lembre-se daqueles que estão aprisionados como se fosse você. Como se fosse você. Foi isso que a igreja de Filipos fez. Eles viram o apóstolo Paulo preso e não só choraram ou ficaram imaginando o sofrimento. Eles fizeram algo para aliviar o sofrimento. O que o autor aos Hebreus está nos dizendo com isso? Que o amor fraternal, ele é praticado porque eu tenho a consciência de que nós temos o mesmo Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós temos o mesmo Pai, nós não temos diferença entre nós. Pelo menos não deveríamos ter.
Na prática disso, ele está dizendo, abra a sua vida, e aqui ele fala a sua casa, porque para aquela época isso faz todo sentido. Abra a sua vida para aquele que necessariamente não pensa exatamente como você, tolere esses. Perceba como a Bíblia é atual. Numa época onde ninguém tolera quem pensa diferente, a Bíblia está dizendo, no corpo de Cristo, nós precisamos lidar com maturidade com essas questões. E é triste, irmãos, na época que nós vivemos, alguns cristãos brigando um com o outro por posicionamento político. Quando a gente briga por isso, e quando isso é mais importante do que a vida em Cristo dos meus irmãos, eu estou desanimando as pessoas de praticarem o amor fraternal numa época de ódio, eu estou alimentando o ódio e não rompendo com ele. Portanto, cuidado com o que você fala, cuidado com os seus posicionamentos, principalmente antibíblicos. Cuidado em querer impor para os outros aquilo que você acha que é certo. Ao contrário, seja perseverantes no amor fraternal. Somos diferentes, mas temos o mesmo Pai, estamos à mesa. Tenha empatia com aqueles que sofrem. Tanto é que no próprio texto, no capítulo 13, versículo 23, Paulo vai dizer assim, quero que saiba que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Por que ele foi posto em liberdade? Porque vocês ajudaram, vocês oraram, vocês cuidaram dele quando ele estava preso, mandaram donativos para ele, para que ele não sofresse ainda mais. Que a nossa empatia com aqueles que sofrem não possa ser simplesmente cognitiva, ou aquela empatia extremamente egoísta, de dar graças a Deus porque não é você que está sofrendo. Porque isso é diabólico, isso é diabólico. Não é só saber o que o outro está passando e compartilhar com os outros, mas é fazer algo para aliviar o sofrimento do outro. Mas o autor aos Hebreus, nesse texto, ele não fala só do amor fraternal. Se talvez fosse escrever uma carta para os dias atuais, falando sobre posicionamentos em meio a essa cultura do ódio, talvez a gente ia escrever sobre meio ambiente, sobre política, sobre alguns assuntos que a gente acha que são atuais, mas é interessante que o autor aos Hebreus, na nossa atualidade, ele fala, se você não for constante no amor, nada disso vai fazer sentido. Mas sabe qual a segunda coisa que ele nos orienta, na era em que nós vivemos? Ele diz o seguinte, o casamento deve ser honrado, verso 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Sabe o que ele diz nos nossos dias? Que o casamento é valoroso. Viva a vida com perseverança na comunidade cristã, aceitando aqueles que são diferentes, tendo empatia com aqueles que sofrem, mas lembre da sua família também. Lembre da sua família, numa época de cancelamento, onde as pessoas estão usando o outro como matéria-prima da sua felicidade, o autor aos Hebreus está dizendo que não é só a vida eclesiástica, não é só a vida de igreja, mas agora é a vida dentro de casa, e ele está dizendo que a nossa vida conjugal, ela precisa ser honrada. Vivemos uma época, irmãos, onde a pornografia tem invadido a vida de casais casados. E o que o autor aos Hebreus está dizendo é que o nosso casamento precisa ser honrado. Em tempos de pandemia, meu irmão e minha irmã, cuide do seu casamento. Zele pelo seu casamento. Não faça do seu cônjuge matéria-prima da sua felicidade, porque Deus vai julgar. Aos novos que não são casados, anseiem por casar. E se porventura na sua família alguém teve uma experiência negativa, não é o fato de ter uma experiência negativa que cancela, porque isso é um princípio bíblico. Mas há um terceiro princípio, um terceiro pilar, que o autor aos Hebreus coloca, e assim eu encerro, para que possamos viver de maneira sábia nos dias atuais. Ele diz assim, verso 5, conserve-se livres do amor ao dinheiro,
Contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É engraçado que ele fala de vida cristã, ele fala de vida familiar, e agora ele fala de dinheiro. São 3 conselhos que ele oferece em época de ódio, em época de cancelamento, e ele está dizendo assim: sabe qual o segredo do equilíbrio na era que nós vivemos? Não é acumular, é ser generoso. Porque a primeira palavra que ele usa no verso 5 é conserve-se livre. Essa palavra conserve-se, ela era usada para quando o cara colocava sal no peixe, para conservar o peixe. Quando ele não colocava esse sal no peixe para conservar o peixe apodrecia e cheirava mal. Então a ideia é o seguinte, coloque esse sal em você, para que o dinheiro não faça a tua vida, desculpe a expressão que ele vai usar, mas é a mesma coisa, para que ele não faça a sua vida feder, cheirar mal. Gente, em época de cancelamento de óleo, tem gente que ama tanto o dinheiro que tem ou que não tem, que ele começa a cheirar mal. Ele vive em função do dinheiro. E o segredo da felicidade que o texto está dizendo não é acumular, é em abençoar, é em ser generoso. Nós vivemos época onde pessoas estão passando necessidade. E nós precisamos erguer os nossos olhos e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Sabe por quê que nós podemos abençoar? Porque o versículo diz o seguinte: o Senhor diz a cada um de nós, aqueles que não permitem que o dinheiro apodreça a sua vida, o Senhor diz o seguinte: eu nunca os deixarei e nunca os abandonarei. Em época de ódio, em época de cancelamento, as Escrituras nos orientam, sabe o quê? Sejam constantes no amor fraternal. Cuide do seu casamento, mas não deixe o dinheiro apodrecer a sua vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Tenha uma boa semana, na paz do Senhor. Eu quero orar com você. Senhor, abençoe meus irmãos, cuide dos meus irmãos, para que a vida eclesiástica deles seja marcada por amor fraternal, para que o casamento deles sejam sem mácula, e para que os recursos que o Senhor deu a eles possam ser usados para abençoar quem está necessitado. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo os guarde em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Meu coração seja o vento em minhas velas, âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom,
não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, 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 não me deixarás Graça e paz, meus irmãos. Teremos agora o nosso momento de gratidão a Deus. E você poderá estar entregando o seu dízimo e as suas ofertas através das transferências bancárias e do PicPay que estão aparecendo na sua tela. Durante a semana, se você não conseguir fazer neste momento, você pode consultar os dados bancários da igreja através dos canais de comunicação. Vamos ter um momento de oração e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua bondade em nossa vida, por toda a provisão que o Senhor tem colocado em nossa casa, ó Deus, o sustento em meio a tamanha pandemia que nos cerca, ó Deus. Somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos sustentado e nos dirigido nesses momentos tão difíceis, ó Deus. Te pedimos pelo Teu povo que eventualmente esteja desempregado, que o Senhor traga o sustento, abra portas de emprego, ó Pai, porque nós confiamos na Tua provisão. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, chegamos ao fim desse momento tão especial que é celebrar a Deus. Como é bom termos esse privilégio e a liberdade de adorar a Deus juntos, mesmo de forma online. No próximo domingo, dia 28, também teremos a celebração online às 18 horas. Toda a programação presencial da igreja está suspensa nesse período. Os ministérios de jovens e de adolescentes estarão com a programação online aos sábados. Convidamos você também para orarmos juntos todos os dias, às 18 horas, pelo WhatsApp que está aqui na sua tela. Desejamos a todos uma ótima semana, na graça e na paz de Jesus. Templo Batista Bíblico Jacareí, conhecendo a Deus e fazendo conhecido.